Olá, queridos discentes do curso técnico em alimentos. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Dando continuidade ao nosso conteúdo, começaremos a trabalhar o conceito de razões trigonométricas na circunferência, tá? Então, na verdade, o que nós vamos fazer aí é estender o conceito de seno, cosseno e tangente agora, né, para um ângulo de 0 até 2π, ou de 0 a 360 graus, tá certo? E como que a gente vai fazer isso? Então, até o momento, quando vocês viram seno, cosseno e tangente, vocês viram seno, cosseno e tangente a partir de um triângulo retângulo. Então, para isso, imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui, né, uma circunferência trigonométrica, e aí por definição de circunferência trigonométrica, nós sabemos que o raio dessa circunferência vale 1, tá bem? Então imagine que eu marque um ponto aqui no primeiro quadrante da circunferência, tá certo? Igual esse ponto P que eu marquei aí. Então lembra que a gente começa a medir sempre daqui, aqui é o ponto 0, tá certo? Aqui é o ponto 90 graus, ou em radianos, π dividido por 2. E de 0 até 90 eu marco um ponto P aqui. Esse ponto P, quando eu projeto ele no eixo horizontal, eu formo um ângulo reto aqui. E, consequentemente, a origem aqui, o ponto P e o ponto P duas linhas, eu formo um triângulo retângulo. E aí vocês aprenderam lá como que eu calculo o seno de um triângulo retângulo. Eu vou fazer cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu vou colocar aqui, seno do ângulo alfa, que é a mesma coisa do seno do arco, desse arco aqui, né? Até P, de A, de um ponto A aqui até P, vai ser calculado de que jeito? Então, olha lá. Seno de alfa é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Consequentemente, agora nesse triângulo aqui, quem é o meu cateto oposto? É a medida do P até P duas linhas, não é isso? Então, é a medida do P até P duas linhas, tá certo? A medida desse segmento, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? OP. Da origem, né, até o ponto P. Bem, então fica P duas linhas, esse comprimento aqui, dividido pela hipotenusa, que nesse caso, como é uma circunferência trigonométrica, o raio vale 1 e a hipotenusa é exatamente o raio da circunferência. Então aqui vale 1. Então fica essa medida aqui dividido por 1. Então fica essa medida, né? O seno do alfa é exatamente o valor dessa medida. Mas se eu observar, o quadrilátero OP', P duas linhas, forma um retângulo. Isso quer dizer, então, que esse lado aqui, P duas linhas, é exatamente a mesma medida do P'O, ou OP'. Tá bem? Então, aqui, na verdade, né, eu posso pensar que o seno do alfa é exatamente o comprimento do segmento OP'. Na prática, então, gente, calcular o seno de um ângulo alfa aqui na circunferência é medir esse segmento aqui, Então, a medida desse, né, desse valor aqui, vai me dar exatamente o seno do alfa. No livro ele coloca seno de alfa, ele faz do seno primeiro, depois ele faz do cosseno. Aqui eu vou fazer os dois juntos, tá bem? E se eu fosse fazer então cosseno do alfa, como que eu faria? A gente aprendeu que cosseno de alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nesse caso, cateto adjacente nosso é esse, OP duas linhas. OP duas linhas, tá? Dividido pela hipotenusa, que vale 1. Então, é exatamente o
P, duas linhas. Então, calcular agora o cosseno de alfa é medir esse segmento aqui, ó. Até OP duas linhas. Cosseno de alfa. Ou seja, esse ponto P aqui, se eu quero calcular o seno formado sobre ele, eu projeto ele no eixo vertical e vejo quanto que mede, tá certo? Aí o cosseno, eu projeto então o ponto P no eixo horizontal e vejo quanto que mede esse segmento. Com base nisso, então, né? Então, a gente consegue calcular o seno e o cosseno de um ponto P aqui. E lembra que esse ponto P pode estar em qualquer lugar aqui de 0 até π sobre 2. Bem, agora é o seguinte. Só para guardar, pessoal, para não confundir quais são os eixos, o pessoal costuma dizer o seguinte: seno, sem sono. Se é sem sono, está em pé, está acordado. É o eixo vertical. Cosseno, com sono, deitado. Deitado, eixo horizontal. Tá bem? Então, olha lá, sem sono é esse, com sono é esse. Tá certo? Seno é esse eixo. Cosseno é o eixo horizontal. Bem, agora o que a gente vai fazer é estender. Imagine que esse ponto P, ele pode estar em qualquer lugar da circunferência. Então, na prática, ó, se ele estivesse aqui, né? O cosseno dele ia ser o comprimento desse arco aqui, ó, a medida desse segmento aqui, não é? Seria a abscissa. Né? E aqui seria a ordenada. Então, eu daria aqui essa medida de 0 até aqui. Certo? Só que agora a gente vai generalizar. Então, vamos pensar que esse ponto aqui fosse um ponto P1. Está no primeiro quadrante da circunferência, aqui, né? No plano cartesiano. E se ele tivesse aqui, por exemplo, no segundo quadrante, P2. Quanto que ia medir o seno dele? Eu ia projetar nesse eixo, ó. Não é isso? E o cosseno? Ia projetar no eixo horizontal, ia dar aqui. E agora, se eu observar, o que ia acontecer, pessoal? Aqui é a origem, é o ponto 00 do plano cartesiano. Esse valor que está aqui está à esquerda do ponto 00 no eixo horizontal. Ele ia dar um valor negativo, tá certo? Então, aqui nós chegamos ao seguinte, olha lá. Quando está no primeiro quadrante, nós vemos que tanto o seno quanto o cosseno dá um valor positivo, tá certo? E se ele estiver no segundo quadrante, que vai de π sobre 2 até π, o seno continua aqui, ó, continua sendo positivo, porém o cosseno vai ser negativo, tá? E se ele estiver no terceiro quadrante, vamos supor que eu tivesse um ponto aqui, um P3. Esse ponto, quando eu projeto lá, ó, vai dar um cosseno negativo. E o seno também, ó, tá abaixo da origem aqui, vai dar um valor negativo. E se eu tivesse um ponto agora aqui no quarto quadrante, P4, o seno ia ser negativo e o cosseno ia ser positivo. É muito importante vocês guardarem o sinal, tá? A gente vai usar isso depois para calcular. Então, sempre que eu for calcular o seno de um ângulo, de um arco, que está no primeiro quadrante, o seno e o cosseno vai ser positivo. Se ele está no segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Se ele está no terceiro quadrante, tanto o seno, né? Aqui o seno, quanto o cosseno vai ser negativo. Se ele estiver no quarto quadrante, o seno vai ser negativo e o cosseno vai ser positivo, tá certo? Bem, agora, pessoal, nós vamos calcular o seno e o cosseno de alguns ângulos notáveis. Isso vocês já sabiam, já vinha lá do triângulo retângulo, tá certo? Então, você tinha lá o seguinte, ó. Nós tínhamos lá do triângulo retângulo que era isso. Seno de 30 graus,
ou se você pensar 30 graus, é a mesma coisa que π dividido por 6. Quanto que era o seno de 30 graus? Seno de 30 graus valia meio. Certo? E o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus, ou de π sobre 6, valia raiz de 3 sobre 2. Certo? Ah, e o próximo aqui então agora? O seno de 45 graus, ou o seno de π sobre 4. Isso valia raiz de 2 sobre 2. E o cosseno desse daqui, de π sobre 4, ou 45 graus, também valia raiz de 2 sobre 2. E por último agora, o seno de 60 graus, ou π dividido por 3. Seno de π dividido por 3 vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π sobre 3 vale meio. Tá? Então, esse é o seno, cosseno, tá? E posteriormente a gente vai ver a tangente de 30, 45 e 60 graus, ou π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, tá? Então, pessoal, eu peço que vocês anotem esses valores aqui, tá? Construa a tabela com o seno e o cosseno dos ângulos notáveis, tá? Para a gente poder continuar aí a próxima aula. Para guardar esses valores aqui, tá? Vocês encontram, tem até música para guardar, para construir essa tabela. Então, constrói essa tabela para a gente poder continuar a próxima aula, tá bem? Um abraço.